Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, conforme a gente havia combinado, a aula de hoje sobre negócios sociais, empresas sociais e negócios inclusivos está sendo gravada, a aula gravada para que vocês tenham acesso à informação referente a esse período do curso, né? Então, para a gente poder começar a falar sobre o tema, eu preparei então aqui uns slides que eu vou compartilhar com vocês, tá? A ideia da aula de hoje é justamente complementar, né, os seminários que estão sendo preparados pelos alunos, justamente para que a gente possa amarrar os assuntos. Então, como eu disse, esse é o tema. E, assim, para a gente poder começar a falar, por que os negócios sociais, essas organizações híbridas, elas estão surgindo, né, na sociedade, no mercado, enfim, né? Existe um contexto favorável, né? Por quê? O terceiro setor, que é considerado ou conhecido como setor da sociedade civil, onde nós encontramos ONGs, fundações, institutos e associações sem fins lucrativos, né? Passou por uma mudança muito grande a partir da década de 90, em que o processo de arrecadação de recursos começou a mudar. Então, assim, com as melhorias sociais que nós passamos, né, no início dos anos 2000, muitas fundações, institutos internacionais que investiam muito dinheiro no terceiro setor brasileiro começaram a mudar o seu eixo e o seu foco de atuação para a Ásia e para a África, né? Países ainda mais pobres e desiguais, né? Que o Brasil. Então, essas organizações do terceiro setor, né, organizações da sociedade civil, tiveram que buscar alternativas, né? Geração de recursos. Então, esse é um dos pilares, né, favoráveis ao surgimento dos negócios sociais. Ao mesmo tempo, nós temos também o governo, né, que, dentro do seu orçamento, das limitações que possui, busca fomentar, né, atividades empreendedoras, né, para atender, sobretudo, a população mais pobre, para que elas possam, né, arregaçar a manga e fazer, na verdade, as atividades necessárias para a superação da extrema pobreza e de uma situação precária. Finalmente, nós temos também no setor empresarial, né, a busca por alternativas e projetos que realmente pudessem fazer frente aos problemas sociais, mas que pudessem se sustentar ao longo do tempo, ou seja, que não ficasse amplamente dependente da doação permanente das empresas. Muito bem. Então, o lado corporativo, ou seja, das empresas privadas, o que nós temos, né? Nós temos aqui uma pirâmide ou, na verdade, um passo a passo, vamos dizer assim, do processo de envolvimento da empresa nas questões sociais. Então, um primeiro passo, né, que é o mais simples possível, é que a empresa ela trabalhe o conceito de filantropia, ou seja, então ela ajuda a sociedade sem muita conexão com o seu negócio, com a sua área de atuação, simplesmente colabora, doa recursos, eventualmente faz algum trabalho voluntário, mas a ideia aqui é puramente doação a fundo perdido. Um segundo passo, né, que muitas empresas acabam prosseguindo, é justamente um processo de responsabilidade social em que o dinheiro focado nas questões sociais, eles são considerados investimento, né? E como tal, o investimento, você coloca o dinheiro e você quer um retorno. Então, a ideia é de um investimento social. Então, eu coloco o dinheiro em certas iniciativas e, em função disso, eu espero um retorno. Não necessariamente um retorno monetário, mas um retorno social. Então, por exemplo, algumas empresas começam a colocar dinheiro, né, em empreendedores jovens da periferia. Né? E o que se espera? Que esses empreendedores jovens, de posse do recurso, possam fomentar emprego e renda, novos produtos e serviços e a melhoria da qualidade de vida da população que está nas grandes periferias, aí, sobretudo das grandes cidades. Né? Bom, um outro passo, né, além desse investimento social, é começar a olhar, né, a área social, né, e população de menor renda, não apenas como alguém que precisa de ajuda e aporte financeiro, mas também pessoas que são eventuais consumidoras. Né? Então, a população chamada da base da pirâmide, ela tem recursos, não muito, mas ela também pode consumir. Então, alguns agentes do mercado e da sociedade começam a modificar o seu olhar, né, para as pessoas mais pobres, não apenas como alguém que precisa de ajuda, mas que também pode ser consumidor e, portanto, tem ali uma capacidade
de atividade e consumo que muitas vezes não é bem explorada, não é bem articulada. Né? Então, esses três passos, né, em processo evolutivo, vamos dizer, do mundo corporativo, então nós temos o quê? Os negócios sociais. Então, algumas empresas, né, começam a fomentar esse tipo de organização. Por quê? Porque esses negócios sociais, você coloca um investimento, você tem um retorno. Boa parte, uma parcela desses negócios sociais tem foco na base da pirâmide, né? E também está muito além, né, da filantropia. O fato é que a empresa, ao colocar dinheiro no negócio social, ela está fazendo um investimento, ela tem um impacto econômico, social e ambiental, e que, portanto, algumas empresas têm optado por esse tipo de prioridade nas suas ações. Então, veja, o lado corporativo, né, entendendo esses passos, tem percebido aí oportunidades em caminhar para os negócios sociais. As iniciativas sociais, por sua vez, como eu havia explicado logo no início, então, assim, focado na questão das doações, né? Então, essas atividades, elas continuam, vão continuar existindo, elas são muito importantes, aliás, é importante frisar isso. Entretanto, parte dessas atividades sociais, feitas por ONGs, associações sem fins lucrativos, né? Fundações e institutos, na verdade, são organizações que necessitam, portanto, de aportes, né, para poder continuar suas atividades. Então, algumas dessas organizações começam a optar por fazer alianças e parcerias. Por quê? Porque percebe que a simples doação ela não se sustenta no médio e longo prazo. Né? Então, se busca alianças com outras organizações da sociedade, ou mesmo governo e até mesmo empresas. Né? Então, alianças e parcerias. Bom, parte dessas organizações também percebe a necessidade de mais um passo, que no caso seria a geração de renda, né, a geração de recursos a partir das suas atividades. Né? Então, esse passo antecede a criação de um negócio social. Por quê? Porque aí essas organizações elas percebem que aquilo que elas executam pode se transformar num produto ou serviço rentável, num produto ou serviço que possa resultar aí numa atividade geradora de recursos e autossustentável. Né? Então, por exemplo, uma organização que atende pessoas com deficiência, com excelência, começa a prestar esse mesmo serviço para pessoas com deficiência, mas que tenham recursos, que possam pagar ali uma mensalidade, que possam ali aportar um recurso em função da prestação de serviço para esse público. Né? Então, uma escola, por exemplo, né, focada em jovens da periferia, percebe a excelência do que entrega e abre uma unidade para jovens, mas que sejam de famílias que tenham condições de pagar, né, e que, em virtude dessa prestação de serviço, possam gerar caixa para as suas atividades. Então, os negócios sociais então, acabam sendo, na verdade, também uma alternativa para as iniciativas e as organizações da sociedade civil. Muito bem. No ponto de vista do governo, né, como eu disse para vocês, então, a partir da década de 90, o governo começa a perceber e se associar a novos formatos. Né? Então, dentro do contexto da reforma do Estado, da administração pública gerencial, se verificou atividades exclusivas do Estado e do governo e atividades não exclusivas do Estado e do governo. Nessas atividades que não são exclusivas, né, se percebe a necessidade de novos formatos. Nesse sentido, as OS, organizações sociais, surgem, né, como alternativa. Isso foi, inclusive, numa das aulas, né, o professor Zé do Peixe falou ali, era de uma OS, e explica-se, né, em função dessa mudança da postura governamental em estimular novos formatos híbridos, né, no caso aí, entre o Estado e a sociedade. Nós também temos as OCIPs, Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público, que também são organizações que parcerizam com o Estado e que também têm uma gestão da sociedade civil. Então, são organizações híbridas. Então, essas organizações citadas, né, OS, OCIPs, e as parcerias público-privada, por exemplo, são mecanismos, né, que o governo, a partir de meados da década de 90 em diante, começa a fomentar. Então, esse cenário também, vindo a partir do governo, favorece a criação de negócios sociais. Muito bem. Algumas pessoas chamam, né, esse setor em que tem os negócios sociais como setor 2,5.
E qual é o raciocínio, né? O raciocínio é que o setor, o segundo setor seriam as empresas, o terceiro setor seriam as organizações sem fins lucrativos, as ONGs, e na interface entre o segundo e o terceiro setor haveria o setor 2,5, que aí seriam os negócios sociais. Né? Entretanto, pessoal, nós não podemos esquecer que o governo ele não está ausente dessas relações, muito pelo contrário, e que, portanto, na verdade, essa expressão 2,5 não é uma expressão considerada correta. Na verdade, é uma visão parcial desta realidade. Então, olhando então para esse slide, eu acho que fica mais claro de que os setores híbridos, né, que estão entre o setor público, a sociedade civil e o setor privado, são zonas híbridas. Note que o terceiro setor e o segundo setor realmente estão ao 2,5. Mas nós temos, por exemplo, entre o primeiro setor, que é o setor público, o governo, o Estado, e o setor privado, né, entre o primeiro e o segundo setor, o setor 1,5. Né? E como nós falamos, são organizações híbridas, né? Não podem ser esquecidas. Né? E, finalmente, nós temos a possibilidade da interface de três setores, ou seja, do primeiro, segundo e do terceiro setor. A isso eu estou chamando de setor 2 asterisco, porque, na verdade, seria a articulação de três setores. Né? Então, aí fica claro que a expressão setor 2,5 não revela, né, a totalidade de organizações híbridas. Né? E por que será que esse termo surge? Né? Esse termo surge porque muitos dos atores que estão ali fomentando os negócios sociais são oriundos ou das empresas, do mundo empresarial, ou da sociedade civil. Então é natural que essa expressão acaba sendo a mais, né, citada. Entretanto, nós que estamos aqui no mundo acadêmico, com a pesquisa, né, argumento no sentido de que isso é incompleto. Muito bem. Além disso, quando nós olhamos uma outra maneira de organização, né, de lógicas, nós temos uma lógica e o pilar social das organizações, nós temos o pilar ambiental e, finalmente, o pilar financeiro. Então, as zonas híbridas, né, entre o ambiental e o social, entre o financeiro e o ambiental, entre o financeiro e o social, nós também temos zonas híbridas. Né? Então, a figura 1 do lado esquerdo e a figura 2 do lado direito, elas se complementam. Né? Então, os negócios sociais, portanto, elas estão nas zonas híbridas. Bom, nós fizemos uma pesquisa, convido inclusive que vocês busquem, né, esse artigo, escrito por mim e pelo orientando que eu tive, Caio Souza, e nós publicamos o quê? Um mapeamento dos negócios sociais no Brasil. E o que nós percebemos? Né? Já era esperado, boa parte dos negócios sociais encontra-se aonde? Na região sudeste. Né? Note que investidores, aceleradores para esse tipo de organização estão na região sudeste e 151 negócios estão também nessa região. Né? Em segundo lugar, nós temos a região sul, né, com 20 negócios sociais localizados, mais 3 investidores aceleradores. Né? A terceira região, no caso, seria a região nordeste, né, em que a gente tem 14, né, encontramos 14 negócios sociais e uma aceleradora investidora nesse tipo de iniciativa. Finalmente, nós temos a região centro-oeste, com 9 negócios sociais que localizamos, e a região norte, com 6 negócios sociais. Notem que na região norte e centro-oeste não localizamos nenhum tipo de investidora e aceleradora no momento em que realizamos essa pesquisa. Convido que vocês olhem essa pesquisa em mais detalhes para poder conhecer mais sobre esse mapeamento. Indo um pouquinho além, né, então esse mapeamento mostra que, dentre as organizações que nós encontramos, 3% delas são cooperativas. Né? As cooperativas, em tese, elas realmente são o quê? Organizações sem fins lucrativos, né? Possuem uma lógica coletiva, né? Porém, parte dessas cooperativas está hibridizando com a ideia privada. Né? Então, assim, a despeito dessa classificação, vamos dizer, jurídica, né, ela se apresenta como uma opção também híbrida. 8,5% do total são negócios inclusivos. E o que difere, né, o negócio social de um negócio inclusivo? O negócio inclusivo ele tem como objetivo, né, central a inclusão de públicos excluídos. Né? Então, por exemplo, público LGBT excluído em função da questão sexual. Nós podemos pegar também públicos que, por uma questão racial, se encontram excluídos. Né? Então, pegamos o caso mulheres negras e tecnologia. Né? Então, aí você pega gênero,
raça e área, né? E a gente constata que boa parte das mulheres negras não estão na área de tecnologia. Então, alguns negócios, inclusive, são criados para estimular, né, a entrada de mulheres negras nesse segmento de negócio. Nós temos, então, públicos em função da idade, ou muito jovem, ou muito mais idade. Nós temos públicos que, na verdade, são excluídos e estigmatizados, né, em função de qualquer condição, né? Seja ela física, então, de repente, a pessoa é deficiente, então você quer incluí-la, né? Pode ser, por exemplo, um deficiente. Aliás, tem um caso de um café, né, que foi criado para pessoas portadoras de síndrome de Down, né? Então, essa cafeteria criada, ela foi justamente feita para incluir um público com síndrome de Down, né? Então, há vários outros exemplos nesse sentido, e eles são os negócios inclusivos. Nós também temos negócios sociais cujo foco é a base da pirâmide, ou seja, classe C, D e E, né? Nas classes C, D e E, o mais rico ganha 10 salários mínimos familiar, né? O que para alguns é uma renda boa, e né, assim, razoável. Entretanto, para grandes centros urbanos, esse valor não talvez nem suficiente para pagar as contas, né? Alguns, inclusive, ficam até se questionando: puxa vida, eu estou no topo da classe C e mal consigo pagar minhas contas no final do mês, né? Então, assim, as classes D, né, de 1 a 3 salários mínimos, as classes C de 3 a 10 salários mínimos, e a classe E abaixo de 1 salário mínimo. Então, aí nós temos uma parcela significativa da população e alguns negócios acabam, para vocês terem uma ideia, em torno de 70% da população brasileira encontra-se na classe C. Então, esses negócios acabam por buscar atender esse segmento. De que forma? Prestando serviços educacionais, de saúde, lazer, etc., né, para esse segmento. Então, adaptando seus produtos e serviços para consumidores da base da pirâmide. Nós também temos as chamadas empresas B Corp. As B Corp são organizações, empresas que assinam voluntariamente um compromisso elevado de responsabilidade socioambiental. Então, não são empresas que tenham uma área apenas de responsabilidade social e ambiental, mas o próprio negócio se compromete em todos os seus ambientes com a questão social e ambiental. Então, por exemplo, é um compromisso em que a cadeia produtiva não haverá mão de obra escrava, de que os insumos utilizados na produção são provenientes, né, de plantações legais, de que os empregados também são tratados de forma correta, né, dentro da legislação trabalhista e seus direitos, o tratamento com dignidade, o respeito à diversidade, né, entre os seus funcionários, a relação com os clientes, né, em altíssimo nível, preocupado efetivamente com a qualidade do produto e serviço entregue a essa clientela, de tal maneira que essas empresas, portanto, elas têm um elevado compromisso social e ambiental. Por isso se caracterizam como B Corp, né? Qualquer empresa no Brasil e no mundo pode obter esse selo de B Corp, né? Mas elas, evidentemente, existem em função desse compromisso assumido, né? Que carece exatamente dessas práticas, tá? E, finalmente, nós temos um conjunto de mais de 80% que são considerados negócios sociais, né? Alguns até acabam usando a expressão negócios de impacto social, mas devemos até fazer um breve parênteses e dizer que todos os negócios têm impacto, né? Então, a expressão que a gente acaba usando mais são negócios sociais e as empresas sociais, tá? Mas essa expressão também existe. 80% da base que nós encontramos se encontram nessa categoria. Bom, o que nós podemos observar também nesse levantamento que nós fizemos aí no Brasil, né, é de que 82% desses negócios eles são muito recentes, eles surgem a partir dos anos 2006 em diante. Então, se trata de um fenômeno recente, é um fenômeno crescente em nossa sociedade, então a tendência é de que mais negócios sociais, empresas sociais, negócios inclusivos surjam nos próximos anos. Na tabela direita, né, tem os ramos de atuação. Então, uma parcela significativa dessas organizações, elas estão na área de sustentabilidade, né, prestando serviços diretos ou assessorando empresas e governo no que se refere à sustentabilidade. Nós também temos
negócios sociais na área de educação, saúde, empregabilidade, entre outras áreas, né? Mais para o final desta aula, eu vou apresentar 4 casos que ilustram, né, essa diversidade de áreas de atuação dos negócios sociais no Brasil. E aqui uma definição, tá, de negócio social. O que é um negócio social? É uma iniciativa economicamente rentável, ou seja, que são negócios que acabam não tendo por necessidade doações, mas são empresas, na verdade, portanto, você coloca o dinheiro e ela tem que retornar esse investimento. Então, por isso, elas são rentáveis. E elas não são rentáveis de qualquer forma, né? Então, o objetivo social e ambiental está dentro da atividade principal desse negócio social e que busca, né, soluções para esses problemas sociais usando mecanismos de mercado. Então, por exemplo, lucro, retorno, investimento e assim por diante. Então, são mecanismos típicos de empresas privadas, mas usados com a finalidade de resolver problemas socioambientais. Então, essa aqui é uma definição mais geral sobre esse tipo de organização. Bom, aqui temos um gráfico, né, uma figura, na verdade, né, em que a gente mostra esse artigo sobre o Grameen Bank, que foi o primeiro banco de microcrédito no mundo, criado em Bangladesh pelo economista Muhammad Yunus. E aí, quer dizer, o modelo construído desse negócio social, né, ele é composto de 4 elementos. Então, nós temos um elemento chamado lucro social, né? Então, o lucro social é algo esperado, vai além do chamado lucro econômico, né? Mas note que na parte superior, então, esse lucro social é esperado, esse retorno dessas organizações, desses negócios sociais, e abaixo, né, nós temos dentro do processo da equação, né, a questão do retorno financeiro, do econômico financeiro, a partir das vendas, dos custos, dos capitais empregados e assim por diante. Então, nós temos aqui a conciliação entre o lucro social e o lucro econômico, né? E fica no meio dessas duas pretensões a proposição de valor, né? Então, assim, a proposta de valor desses negócios sociais, evidentemente, é se diferenciar dos negócios tradicionais, né? E mostrar que a partir desses negócios é possível ter lucro, mas também é possível ajudar uma parcela da população, principalmente aquelas que são mais pobres e excluídas, né? Nós temos também uma constelação de valor, né? Por quê? Porque essas organizações, essas empresas, elas acabam por influenciar, né? Elas acabam por inspirar, mesmo negócios tradicionais, que começam a perceber qual é o propósito de um negócio, de uma organização, né? Será que é apenas o lucro? Ou será que ela deveria ter um compromisso para além da questão do lucro, né? Então, do ponto de vista externo, então esses negócios sociais acabam servindo como fonte de inspiração e referência para que outros negócios sociais surjam, mas que também os negócios tradicionais sirvam como inspiração, fonte de referência e inspiração. Do ponto de vista interno, então esses negócios acabam por atrair pessoas, né, que querem contribuir com a questão social e ambiental, mas também querem ter uma carreira, querem ter um trabalho digno, né, um salário, um retorno, né, das suas atividades. Então, isso também, esses negócios sociais, eles acabam sendo e pertencendo a essa constelação de valor, porque esses funcionários contratados pelos negócios sociais também acabam por se beneficiar por essa atividade. Bom, aqui nós temos uma tabela importante, não vou me ater tanto a ela, mas é um artigo relevante sobre o tema dos negócios sociais no Brasil. É importante que vocês saibam, né, ao tomar contato com essa temática, que nós temos a perspectiva europeia, a perspectiva americana e a perspectiva, finalmente, dos países emergentes, né, no qual o Brasil se encontra. A perspectiva europeia é naturalmente de uma lógica coletiva, né? A perspectiva americana ela já é muito baseada estritamente numa lógica de mercado tradicional. E nos países emergentes, né, pobres e emergentes, nós temos o quê? Uma mescla, né? Uma mescla de buscar retornos do que se faz, mas também uma visão social, né, daquilo que se busca, né? Nós vemos também, se vocês olharem na tabela, a questão da escala, né?
como a questão da perspectiva europeia, o que se busca é justamente a melhoria coletiva, não necessariamente o que se busca é a escala. Então, veja que a escala do negócio, seja vender muito, fazer muitas unidades, ou prestar muito serviço, não é necessariamente algo pretendido na perspectiva europeia. Enquanto que na americana é a grande questão. Então, como é que eu vendo muito para muitas pessoas? Como é que eu faço o meu produto ser adquirido por muitas pessoas? Da mesma maneira, o meu serviço. E no caso dos países emergentes, é algo desejável. Né? É claro que é bom vender muito, mas não é tanto quanto a perspectiva americana. Né? Então, assim, essas três abordagens, elas acabam por influenciar os negócios sociais no Brasil. Algumas delas se vinculam mais a uma perspectiva europeia, outras mais a uma perspectiva americana, e outras estão olhando aí para uma lógica de países emergentes, e aí acabam adotando uma terceira lógica de funcionamento. Bom, o artigo que vocês leram, né, da Revista de Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas, foi resultado de uma pesquisa que realizamos no ano de 2013, em que nós usamos o artigo, outro artigo, inclusive objeto de um seminário, né, que é justamente sobre do Smith, Godin e Becharov, em que neste artigo, basicamente, o que se diz é que as organizações, os negócios sociais são organizações híbridas e que, portanto, por serem híbridas, elas possuem características distintivas, ou seja, características únicas. Né? E que características são essas, né, dessas organizações híbridas? Note que nessa figura, né, os dois retângulos aqui do lado esquerdo da figura, né, nós temos aqui que os negócios sociais são organizações híbridas porque buscam combinar o quê? A lógica financeira, social e, em alguns casos, ambiental. Só que essa configuração de uma organização híbrida resulta em tensões. Né? É isso que o artigo de Smith, Godin e Becharov deixa muito claro, que as organizações híbridas, particularmente os negócios sociais, elas têm tensões do tipo performance. Por que performance? Né? Então, assim, se for uma empresa privada tradicional, então se você busca o lucro, né? Claramente esse indicador. Agora, como é uma organização híbrida, você tem que ter o lucro econômico, mas também o lucro social. E por que gera uma tensão? Porque, às vezes, para você aumentar o lucro econômico, você, às vezes, tem que reduzir o lucro social. E vice-versa. Você quer aumentar o lucro social e, às vezes, você tem que diminuir o lucro financeiro. Então, isso é uma tensão, né? Típico de uma organização híbrida, né? Então, nós também temos atenção do ponto de vista organizacional. Isso tem a ver com estrutura, prioridade, áreas. Então, se a organização pender mais para a área social, então vai ter mais setores e funcionários na área social. Se ela pender mais para o empresarial, o outro lado, né? Então, o fato é que isso também é objeto, né, em situação de tensão. Né? O terceiro tipo de tensão mencionado pelos autores Smith, Godin e Becharov é a tensão relacionada a pertencimento. Né? É o belonging. Então, assim, uma pessoa que tem uma visão mais empresarial, ela pode gostar, né, de uma perspectiva financeira de um negócio social. Entretanto, quando ela vê o aspecto social, talvez comece a dizer, peraí, mas eu quero aumentar o meu lucro, não estou interessado na questão social necessariamente. Então, realmente, né, e quem tem um perfil mais para a área social, da mesma maneira, né, gosta do impacto social e ambiental gerado por esse negócio social, mas pode olhar para o lucro e falar, puxa, mas não é pelo lucro, né, que esse negócio social deveria existir. Ou seja, o fato é que há tensão, né, entre diferentes perfis, né, de funcionários em relação à missão e aquilo que esses negócios sociais entregam. Finalmente, o quarto tipo de tensão é a tensão relacionada ao aprendizado. E por quê? São negócios que constantemente evoluem, constantemente buscam avançar, e essas práticas e experiências positivas e negativas acabam fazendo com que as pessoas que atuam no negócio social tenham processos de aprendizado. Né? Então, é um processo contínuo, dado que nenhuma empresa se torna sólida e depois não muda mais, mesmo numa empresa tradicional, né? Quem dirá num negócio social, que é um modelo específico. Né? Então, assim, a questão da tensão de aprendizado é o quarto tipo de tensão. Muito bem. Então, esse é o primeiro artigo.
certo? De Smith, Gonin e Becharov, né? E aqui eu sintetizo por esse slide, e falo, portanto, a nossa contribuição teórica foi colocada nesses dois retângulos do lado direito, em que a gente busca avançar, ou seja, ir além da literatura, além do estado da arte. E o que nós colocamos nesse artigo em 2013? E essas tensões que são típicas dos negócios sociais tendem a gerar o quê? Dilemas. Então, os gestores ficam diante de dilemas. Afinal, qual tem que ser a minha decisão? Eu tenho que decidir mais pelo financeiro, mais pelo social? Como é que eu posso estruturar o meu negócio? Quais as áreas que eu tenho que manter e as áreas que eu preciso fechar? Então, isso gera tensões, né? Essas tensões geram dilemas para os gestores, né? Então, esse item, dilemas, não estava aparecendo no artigo original de Smith, Gonin e Becharov. Bom, essas tensões e esses dilemas, né, tendem a fazer o quê? Contribuem para um processo contínuo, né, de significados, né, e compreensões sobre os negócios sociais. Então, gestores, funcionários, clientes acabam por um processo permanente e contínuo de aprendizado. Né? Então, aí nós fechamos o quinto elemento dessa figura, que está ali no retângulo inferior. Então, esses processos, né, de tensões e dilemas, experimentado pelas pessoas que se relacionam com o negócio social, né, eles acabam por gerar, né, um processo contínuo, né, de sentidos e compreensões. Né? Então, esse é o processo e o modelo que nós usamos para entender a rede Asta. Bom, aqui temos um resumo, tá certo? Isso está lá no artigo, mas nós verificamos, né, e eu acho que isso é importante frisar com vocês, de que o aspecto teórico, a lente teórica, nos ajudou a entender esse caso, né, esse caso prático. Né? Então, realmente tinha questões relacionadas de tensões à performance? Sim. Né? Então, disseminar, né, na cadeia produtiva o conceito de comércio justo, fair trade, né, é um processo naturalmente complexo. Né? Então, assim, tem pessoas que não enxergam a necessidade de um retorno equânime na cadeia, ou seja, para eu ganhar muito, que se dane o resto. Né? Então, a rede Asta não. Temos que fazer um ganho para que toda a cadeia possa ter benefício, né, das vendas da rede Asta. Né? Então, esse é o fair trade. Né? Então, esse processo realmente de performance não é simples, porque a empresa poderia simplesmente ignorar, né, essa questão do comércio justo e partir simplesmente para falar: quero pagar o mínimo possível para ter o máximo lucro possível e, portanto, seria assumir, vamos dizer assim, uma posição mais tradicional de um negócio. Tá? Então, também a questão, né, o que se percebemos em performance, é que as vendedoras, né, da rede direta de vendas da rede Asta, o resultado financeiro sozinho não estava e não definia as prioridades dessas funcionárias. Então, de fato, em relação à performance, a questão das vendas conta, mas havia também as questões sociais do retorno daquelas vendas. Né? Bom, nós verificamos também, né, que a organização ainda tem dúvidas em relação ao foco, né, se é um foco voltado às mulheres mesmo, né, ou ela atende a todos. Né? Na nossa pesquisa, nós constatamos numa declaração de que elas não teriam esse foco, mas nos materiais escritos que tivemos acesso, diziam que sim. Então, na verdade, aí também é um problema de performance. Né? Se eu priorizo a questão de gênero, eu tenho que priorizar independente, certo? Se aquilo vai gerar mais ou menos venda, certo? Em termos de organização, de fato, a gente verificou também, né, tensões, né? Cada grupo produtivo, né? Então, tem centenas de grupos produtivos que lidam lá numa reciclagem, né? Cada um tinha uma velocidade, um compromisso, né? Então, isso também gerava a organização dentro do processo, né, da estruturação desse negócio. Né? Bom, as redes também construídas pela Rede Asta, né, também tinham organizações com associação com corporações e outras organizações. Então, isso também, né, quando você, né, o negócio social se aproxima de um grande negócio, ela acaba por ser influenciada em função disso. Né? Bom, a questão do pertencimento, de fato, né, então você vai ter funcionários e colaboradores que se sentem mais ou menos aderentes
né, a proposta de valor desse negócio social. Então, de fato, ali é um equilíbrio permanente, tá certo? Em relação às expectativas dos diferentes públicos, né, que apoiam, né, e trabalham para a rede ASA. Finalmente, nós temos também tensões em relação a aprendizado. Então, a equipe de vendas, né, passa por um processo contínuo de capacitação. E por quê? Porque, de fato, algumas vêm, por exemplo, do setor privado tradicional, que a venda é o único objetivo. Sendo que, na verdade, né, o que se espera, né, as gestoras da rede A, se espera que essas vendedoras, elas realmente incorporem a questão ambiental, a importância da reciclagem e também a questão social, principalmente das mulheres lá dos grupos produtivos, né? Bom, além disso, na questão do aprendizado, a Rede Aço também percebe, né, e esse é um aprendizado, da importância de ter uma marca, né, uma marca bem estabelecida no mercado para que elas consigam vender mais, né? E também, né, a compreensão da importância da escala, né, para se estabelecer no mercado. Eu não posso simplesmente falar para o meu cliente, falar, olha, o grupo produtivo não conseguiu entregar. Então, realmente é um processo contínuo de aprendizagem, como fazer com que exista escala dentro do possível, em que eu possa equilibrar os grupos produtivos e as suas velocidades com o que o mercado vem demandando. Então, é um processo realmente de aprendizado. Então, em síntese, aqui nessa tabela, eu acho que é importante aos pesquisadores sempre tem uma teoria, né? Essa teoria é uma lente para compreender a realidade, né? Então, aqui, em síntese, foi a lente que nós usamos para entender o caso da rede ASTA. Bom, para fechar a parte teórica, aqui nós apresentamos um slide, né, com diferentes tipos organizacionais, né? Então, o primeiro quadrante, número 1, nós temos as organizações privadas, são as empresas, né? Então, nós temos as corporações tradicionais e os negócios de nicho, né? Então, tem empresa que vende para pessoas ricas, pessoas mais pobres, vende para grupos religiosos, e são negócios de nicho, né? Nós temos no quadrante 2 as organizações híbridas. Que organizações híbridas são essas? Os negócios sociais, as empresas sociais, os negócios inclusivos, algumas cooperativas, né? No quadrante 4, nós temos as organizações locais, sem fins lucrativos, e nós temos os governos locais. Não esqueçamos do governo, né? Não falemos apenas das organizações privadas, empresas e da sociedade civil, mas também do governo. No quadrante 3, finalmente, nós temos as organizações sem fins lucrativos internacionais, por exemplo, Greenpeace, né? WWF, são organizações internacionais, Médicos Sem Fronteiras, né? Então, são organizações internacionais sem fins lucrativos, e também temos governos nacionais. Veja que o eixo, né, do lucro, nós temos o lucro e não lucro, e também temos o outro, a abscissa, falando exatamente sobre a questão social e ambiental. Como vocês podem notar, todas as organizações têm impacto social e ambiental, né? Visto dessa forma, então a gente olha que as B Corps e as BOP, as Base of Pyramid, são organizações focadas na base da pirâmide, elas estão na transição entre empresas tradicionais, né, privadas tradicionais, com as organizações híbridas. Da mesma maneira, as organizações sem fins lucrativos que estão gerando renda a partir das suas atividades estão migrando para uma organização híbrida e aí um negócio social. Então, essa pesquisa, vocês estão vendo ali a imagem de um rapaz, esse foi um orientando meu de doutorado, e a tese dele está resumida aí nesse slide, que foi o nosso achado, né, para poder contribuir, né, no debate teórico sobre as organizações híbridas. Bom, para a gente poder fechar, eu vou apresentar para vocês 4 casos. Um é a GOP, trabalha a questão da reciclagem, vocês vão ver. A Moradigna, que trabalha reformas em casas de periferia. A Geek, que é um aplicativo focado em educação e ajudar jovens no seu processo educativo e aprendizado. E finalmente, o Banco Kiva, que é um banco criado, né, por jovens universitários cedendo microcrédito. Então, nós vamos aqui apresentar os casos. Então, vamos lá. O primeiro caso que nós vamos compartilhar
né? É o Moradigna, tá? Moradigna, espero que vocês gostem da apresentação. Vamos lá. Agora eu quero convidar o Matheus Cardoso para contar para a gente sobre o Moradigna. Bem-vindo, Matheus. Obrigado. Oi, pessoal. Eu vou falar do Moradigna, que é um negócio de impacto social na área de habitação. Mas antes eu queria contar uma história do Jardim Pantanal. O Jardim Pantanal é um bairro que fica na periferia aqui da cidade de São Paulo, na Zona Leste, onde eu morei e vivi. Eu tenho 21 anos, moro lá há 21 anos. E o Moradigna surgiu durante uma das enchentes pelas quais a minha família passou, quando eu tinha 7 anos. E eu sei que ele surgiu quando eu tinha 7 anos, porque foi nessa situação, minha mãe tentando salvar os móveis, ela me pegou, me colocou num lugar mais alto, olhou para mim e falou que não queria que ninguém passasse por aquilo, como se aquilo fosse culpa dela, se justificando. Então aquilo me marcou muito. Não foi com 7 anos que eu comecei a desenvolver o Moradigna, mas eu sei que foi ali que surgiu essa semente. Então, quando eu comecei a pesquisar, eu vi que não era só um problema da minha mãe, da dona Alice, e sim de 40 milhões de brasileiros. Isso é 1/5 da nossa população, que mora numa residência com mofo, sem janela, sem iluminação, com diversos problemas que impactam na saúde dessas pessoas. E isso é ocasionado devido às gambiarras, devido à falta de dinheiro para começar e terminar a reforma. Acontece um desperdício muito grande de material, de mão de obra, porque essas famílias geralmente não conseguem começar e terminar uma reforma. Por isso, o Moradigna criou o Reforma Express, que é um serviço completo no qual a gente entrega mão de obra, material e gestão. É uma reforma rápida, que dura de 3 a 6 dias e custa para a família de R$ 3.000 a R$ 6.000. E o principal, é vendido de forma parcelada para a família, para que de fato caiba no bolso dela. Qual que é o processo? A gente faz a visita no ambiente, faz a entrega da proposta, e a família aceitando a proposta, a gente faz a obra e faz a entrega do ambiente reformado. É muito importante falar que durante o orçamento a gente levanta a renda da família para poder ter um valor de parcela que se adeque ao que a família pode pagar. Aqui tem algumas fotos de antes e depois das reformas, a gente percebe como é presente a umidade nesse bairro. 60% das reformas que a gente faz são banheiros e são reformas simples, porém que têm um mega impacto na saúde das pessoas. A gente conta com 3 principais stakeholders, um deles são os parceiros estratégicos, a gente tem um instituto que financia algumas reformas, parcerias com empresas de materiais de construção, como a Vedacity, a Coral, que elas têm uma política de preço social conosco, já que a gente tem um impacto diferencial na comunidade. O governo, que é uma parceria que só a gente sabe que é uma parceria, eles ainda não sabem, mas o objetivo é influenciar políticas públicas olhando para essa temática. E a mão de obra, que é super importante para a gente. Toda a mão de obra do Moradigna é do Jardim Pantanal, os pedreiros e os ajudantes, para se gerar um empoderamento local da iniciativa. E foi com a parceria dessas empresas e para capacitar essa mão de obra que a gente criou o Clube VIP, que são cursos oferecidos por essas empresas para poder capacitar ainda mais a nossa mão de obra. Quem está no backstage disso somos os sócios, eu que sou técnico em edificações e estudante de engenharia civil, a Vivi, que é a nossa diretora executiva, que é arquiteta, tem uma pós em gerenciamento de empreendimentos, e o Rafa, que é nosso diretor financeiro, que é contador e está fazendo um mestrado em estratégia aqui no INSPER. Os resultados do Moradigna, em 2016 a gente já realizou mais de 70 reformas, já movimentou mais de 280 mil e impactou 300 pessoas no Jardim Pantanal. Daí a gente tirou essa projeção financeira, os dados de 2015 e 2016 já são dados, não são mais estimativas, a gente vai faturar 800 mil até o final do ano e prevê estar faturando quase 5 milhões de reais e impactando mais de 900 famílias em 2020. Como isso? Através de uma expansão radial, crescendo Moradigna até 2017, atendendo os bairros próximos ao Jardim Pantanal, onde a gente está hoje, e até 2019 tendo uma unidade em outro estado, porque a gente viu que é um problema não só do Jardim Pantanal, mas a nível nacional. Para isso, a gente está captando 300 mil reais, com foco em capital de giro, já que nosso serviço é um serviço parcelado, numa nova unidade de negócio para ter um depósito maior, um escritório, um showroom, e numa estrutura corporativa mais organizada, né? Se a gente está pensando em atender tantas pessoas em tantos lugares, a gente precisa ter processos bem definidos. Para um horizonte que a gente viu, como eu falei, que é grande, que não é só da minha mãe, da dona Alice, mas de todo mundo que precisa morar, de fato, num ambiente mais salubre. Então, eu queria agradecer em nome do Moradigna e de 40 milhões de brasileiros. Muito obrigado. Obrigada, Matheus. Incrível.
Acho que a gente olha esses projetos todos e a gente começa a entender de verdade, na prática, Bom, então vocês tiveram contato com o caso Moradigna, que justamente mostra uma situação, tá certo, em que o empreendedor, né, percebe uma oportunidade, uma necessidade, 40 milhões de brasileiros que moram em situações indignas, né, mas que merecem ser tratados de uma forma profissional. Então, esse foi o Moradigna. O próximo caso que nós vamos passar é o caso GOC. Espero que vocês também gostem desse caso. A preocupação com o meio ambiente fez surgir a moda ecológica, que parece ter vindo para ficar. São sandálias e acessórios feitos com pneus reciclados, que não prejudicam a natureza. Os negócios sustentáveis representam um diferencial para as micro e pequenas empresas que apostam na sustentabilidade como oportunidade para atrair consumidores atentos às questões ambientais. Pneu velho, moído, depois pega pó de pneu, revulcanizar ele junto com borracha natural e vira nossa sandália. O vietnamita Thai Quan Nha transformou o pneu em solado de sapato. Com uma combinação improvável para muitos, ele aliou design, tecnologia e sustentabilidade. Assim surgiram as sandálias ecológicas GOC. Aí eu falo, não, eu quero lançar um produto novo no mercado, até para funcionar, coisa meio esquisita, né? Porque é um papete, sabe, de pneu, das coisas. Mas no começo eu fiz pesquisa, na verdade, eu fiz uma pesquisa também. Realmente apontar que não tem ainda coisa muito nova, sabe? Não tem ainda no mercado, mas eu não vou para frente, porque vale para mim ideia, é muito legal. A trajetória da empresa é cercada de histórias de superação, assim como a vida do seu fundador. Há 35 anos, o petroleiro brasileiro resgatou o refugiado do Vietnã que estava à deriva depois de ter fugido de sua terra natal. Muito navio passou na frente, mas ninguém parou. E quem parou no final foi o Jurupema, um navio do Petrobras. Thai conseguiu visto de permanência para morar no Brasil. Aqui ele se instalou em um albergue e começou a trabalhar. Eu tinha 21 anos. Eu não tinha qualificação. 4 anos depois conseguia trabalhar. Fiz matemática, trabalho no banco. Eu já ganhei bem, muito bem, ganhei a vida, está boa já. Graças a Deus, a pessoa me ajuda muito aquele tempo lá, porque percebeu que eu tenho vontade de aprender uma coisa para trabalhar, para viver, sabe? Com as economias que fazia, Nha emprestou dinheiro para uma amiga que fabricava bolsas. Mas o negócio não foi adiante e ele perdeu seu investimento. O pagamento do empréstimo, Thai pegou 2 máquinas, algumas mercadorias e começou a produzir suas próprias peças. Eu vendi para varejo, você ganha, tem margem melhor. Em 15 dias eu vendi tudo, puxa vida, eu fiz conta, puxa vida, eu ganho mais que eu dou para o banco. Eu decidi parar de trabalhar, eu comecei a sair na rua vendendo. O crescimento foi rápido. Em 2 anos, o microempresário já produzia anualmente 100 mil bolsas. Você me lembra, a gente comemora as primeiras 100 mil unidades, a gente conseguiu produzir numa mês só. Carteira, bolsa, necessário, um montão de coisa, mochila. Eu cresci bastante, me lembra, 4 primeiros anos, eu cresci mais de 400% ao ano. Com o lucro do negócio, o empresário montou lojas e comprou um terreno onde instalou sua fábrica. Eu comecei a fornecer a própria 25 de março, porque tem volume. Foi por isso que eu cresci muito rápido. Eu sempre fui para a fábrica bolsa, também para a classe C, da classe tipo 25 de março, né? Para povão.
Aí as coisas crescendo, com prédio nova, com a fábrica nova. Aí eu decidi para de vender isso, muda a estratégia. Tai tirou férias e foi rever a terra natal. E quando vi aquela sandália de pneu da guerra. Foi então que ele teve a ideia de replicar o modelo no Brasil. O acessório com o apelo de sustentabilidade. Eu investi primeiro ano naquela tempo lá, uns 6 milhões de reais. Eu lancei em 2003. 4 anos depois, a empresa já tinha reciclado 1,5 milhão de pneus e vendido mais de 2 milhões de pares de calçados. Em 2009, um incêndio na fábrica de sandálias quase destruiu o sonho do empresário. Fica triste, mas eu falo, no momento eu me lembro muito bem a imagem lá, eu falo, Deus está fechando uma porta, me abre outra porta também. Poucos meses depois, a marca se recuperou. A gente conseguiu em 5 dias começar a voltar a produzir já com fornecedores terceirizados. Dan acompanhou a luta do pai para construir seu império e aprendeu com ele a gostar. A gente construindo o sonho junto com ele, né? 2 anos após perderem a fábrica, os GOKs voltaram a produzir com força total. As coisas começaram a equilibrada, agora a gente conseguia. Eu acho que essa ano a gente tem mais de 150 mil, dá para produzir. As sandálias hoje estão à venda no espaço montado em lojas terceirizadas. São mais de 100 pontos de vendas no Brasil. Ele vende bem. O resultado está sempre aumentando, mês a mês. Pode ser de um produto reciclável, nos dias que a gente está vivendo hoje, muito legal. Em 2013, a marca faturou cerca de 7 milhões de reais. Os GOK querem mais. A gente quer divulgar 3 eras, sabe, né? A sustentabilidade fala 3 eras. Utilizar, reduzir e reciclar. Nossas 3 eras são diferentes. Primeira era nossa, a primeira era nossa é a... E aí a gente quer divulgar um pouco mais ainda, não só sandálias de pneu reciclado, mas essas regionalidades do Brasil. Vai na luta, vai dar certo. A borracha de pneus velhos pode virar chinelos, vasos, asfalto e até material de construção ecológico. Existem cerca de 30 empresas que processam pneus no Brasil. O país tem mais de 1.100 pontos de coleta. A capacidade média de reciclagem em todas as unidades supera 460 mil toneladas por ano. Cerca de 320 mil toneladas de pneus foram reciclados em 2011, ou 1.600.000 unidades. Bom, então nós tivemos aí o caso GOK, né? Espero que vocês tenham gostado. Na verdade, é justamente a demonstração né, de uma situação de superação de um empreendedor, né, que cria uma empresa que busca conciliar o quê? O lucro, o impacto socioambiental, né? Então, é um caso bem interessante. E o terceiro caso que nós vamos apresentar na aula de hoje, né, é o caso Geek, tá? E espero que vocês também gostem. Vamos lá. Você já deve ter ouvido falar sobre negócios sociais. O termo criado pelo ganhador do Prêmio Nobel Muhammad Yunus, que sugere uma nova forma de fazer negócios propondo soluções para problemas sociais. No Brasil, a definição de negócio social mais popular é uma empresa que oferece de forma intencional soluções escaláveis para problemas sociais da população de baixa renda. Nós da Geek temos o orgulho de ser uma das empresas que ilustram como isso acontece na prática. Nascemos em 2011 com o propósito de levar a aprendizagem personalizada para todos e cada um. Até hoje, essa é a missão que motiva o nosso time.
Se para uns a tecnologia educacional é vista como artigo de luxo, para a gente é uma ferramenta poderosa para a democratização do ensino. Dá uma olhada no tamanho do desafio. Dentre as 1.000 escolas com melhores resultados no Exame Nacional do Ensino Médio, menos de 10% são da rede pública. 1 a cada 2 alunos matriculados no ensino médio no país nem chegam a se formar. E quer mais? Destes poucos que se formam, menos de 10% fazem o conhecimento mínimo necessário em matemática. Na GEEK, acreditamos que melhorar a educação não é uma missão individual, até porque é pesada demais para deixá-la exclusivamente com uma única gente, mas principalmente porque existem vários caminhos possíveis. Por isso, adotamos o modelo de negócio de impacto como a alternativa que nos permite fazer a nossa parte. Desenvolvemos soluções tecnológicas inovadoras para professores, diretores e estudantes. O objetivo é personalizar a educação e auxiliar nos principais desafios de ensino ou de aprendizagem de cada um. Mas como garantir que tudo isso chegue a quem mais... Em 2012, lançamos o modelo One Pay One Free, onde para cada escola privada que comprasse uma de nossas soluções, outra escola pública o receberia de graça. O negócio cresceu e o One Pay One Free se transformou. Com o tempo, além de escolas privadas, percebemos que havia dezenas de outros interessados em atuar como canal de impacto. Empresas, fundações, pessoas físicas e até mesmo o próprio governo. Por causa disso, evoluímos nossos modelos de impacto que hoje contemplam desde soluções a custos acessíveis até parcerias público-privadas ou governamentais. Hoje, conseguimos chegar até quem nem mesmo tem a oportunidade de estar na escola, seja ela pública ou privada. Agora, essas parcerias ajudam a custear nossas soluções para quem mais precisa. E mais, através das próprias redes e canais, elas assumem um papel que fez toda a diferença. Contribuem para fortalecer o engajamento de escolas e estudantes beneficiados. Vários formatos, muitos parceiros e um único objetivo: uma educação mais democrática para um país mais desenvolvido. Nosso trabalho vem sendo reconhecido. Além de parceiros do Ministério da Educação, hoje a GEEK também acumula diversos reconhecimentos por sermos a empresa de negócios sociais referência no Brasil. Mas quer saber? Nenhum desses reconhecimentos vale a satisfação de saber que mais um estudante teve a oportunidade de aprender. E olha que hoje já são mais de 5 milhões deles. Pessoal, então, esse terceiro caso da GEEK é um aplicativo, uma solução tecnológica que busca contribuir com a educação, né, de crianças e jovens de uma forma individualizada, usando a tecnologia, né? Então, para a gente poder fechar a aula de hoje, eu quero mostrar para vocês o quarto caso. Esse quarto caso é da Rede Asta, que, na verdade, foi objeto de pesquisa do seminário 2, né? Então eu quero mostrar, né, um dos vídeos possíveis, né, sobre a Rede Asta, né, que rapidamente vocês vão poder ter aí a chance de conhecer na prática, né, o caso que nós investigamos do ponto de vista acadêmico. Perdão. Certo. Vamos lá. Transformou materiais que iriam para o lixo em brindes corporativos, bolsas e objetos decorativos. Além de ajudar o meio ambiente, os produtos geram renda para mais de 700 artesãs em todo o Brasil. A Rede Asta é um negócio social que leva produtos de design feitos à mão por mais de 50 grupos produtivos, e são associações e mulheres artesãs para consumidores em todo o Brasil. Nossa missão maior é fazer com que essas artesãs, que são mulheres que geralmente moram em comunidades de baixa renda, são mulheres super talentosas, mas que nunca conseguiram ter uma oportunidade de levar os seus produtos para o mercado. Isso é um grande problema nesse mercado das artesãs. Então, a gente resolveu fazer isso, a gente resolveu ser essa ponte. Só que a gente faz com um olhar
voltado para elas. São artesãs. Elas sabem fazer coisas lindas com as mãos. E amam fazer o que elas fazem. E elas querem investir no seu próprio negócio, né? Então, o grupo produtivo geralmente surge como uma fuga ao desemprego ou uma fuga a um emprego que ela não quer, a um subemprego, e viram um lugar onde elas encontram autoestima. A gente hoje está atuando com 749 artesãs, mais ou menos. A criatividade é tão grande que elas enxergam no lixo arte. Então, o lixo vira a matéria-prima delas. E é incrível a maneira como elas conseguem enxergar isso que a gente joga fora, né? Isso que na nossa visão não tem valor nenhum. Para elas tem um valor enorme. O produto acaba ficando barato para ser produzido. Ele é muito intensivo em tempo, então leva-se muito mais tempo para produzir uma peça com material reutilizado, que você tem que lavar, tem que tratar, cortar de maneira diferente. Então você gasta muito tempo. Mas em compensação você não gastou dinheiro. O que é legal também, que você consegue viabilizar pequenos negócios usando o lixo. A gente chega na empresa e pergunta para eles assim, você joga fora? A empresa diz, eu jogo papel, plástico, CD, não importa. A gente coleta esses resíduos, junta um grupo de artesãs que trabalham com essas técnicas passíveis de reaproveitar esse resíduo e a gente cria um produto para a empresa, que a empresa compra como brinde corporativo. O que a gente está tentando fazer é mostrar para as empresas que elas podem usar o seu próprio resíduo para virar um brinde para elas mesmas. Isso tem dado muito certo. Só no ano passado a gente já transformou mais de 10 toneladas de resíduo. Então, para a gente, resíduo é lucro. Resíduo é dinheiro. E é o que acontece com os banners de propaganda. Nas mãos das artesãs, eles têm um destino diferente. Se transformam em presentes para funcionários ou clientes das empresas. Uma ideia sustentável que deu certo. Elas têm essa especialidade de usar a costura para transformar o banner, que é um material mais pesadão, que é uma lona mais difícil de ser trabalhada. E elas se especializaram nisso, elas são muito boas em produzir banner. E as empresas cada vez mais têm procurado, porque o banner não se recicla. Ele manda para a gente o banner, né, a lona, aí eles escolhem um modelo, aí a gente desenvolve um produto. Amarelinha, bolsa, pasta, estojo, necessaire. No final do ano, entre outubro para cá, nós fizemos acho que umas 3.000 peças para a Rede Arte. Eu nem olhava banner na rua, né? Depois que a gente começou a usar o banner, a gente ficava toda aquele banner na rua, a gente fica olhando, que ele vai dar uma bolsa bonita. A gente quer que a Rede Arte um dia seja uma inspiradora para outras marcas, sabe? A gente está tirando do meio ambiente resíduos que não se reciclam, que iriam para 2 lugares, ou serem queimados no forno e emitir gases na atmosfera, ou irem para um lixão. Então a gente consegue fazer isso não só reaproveitando e transformando, mas gerando renda para milhares de artesãos. Bom, pessoal, então esse foi o caso da Rede Asta, e assim nós vamos concluir a aula. Eu queria dizer para vocês que os 4 casos, né, na verdade haveriam vários outros para poder apresentar. Eu não apresentei o caso do Banco Kiva, fica aí a sugestão para que vocês possam olhar em algum momento. Mas o que eu queria dizer é que são casos, primeiro, claramente de empreendedorismo, né? São iniciativas inovadoras, né? Inovam no produto, inovam no processo, inovam na forma de entregar ao mercado. Então, são casos reais, casos importantes e ilustrativos, tanto do ponto de vista teórico do campo dos negócios sociais, empresas sociais, negócios inclusivos, mas também, como o curso pretende, mostrar, né, casos de inovação e de empreendedorismo. Então, pessoal, muito obrigado pela atenção. Espero que a aula de hoje possa contribuir na formação de vocês. Fico à disposição para qualquer dúvida. Um abraço a todos. Muito obrigado.